Boas pessoal, como é que é? Sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo episódio do podcast Covil dos Geeks. Eu sou o Nuno Skywalker e hoje trago comigo a companhia de uma ilustre cosplayer e fã de super-heróis da Marvel, Elaine. Seja bem-vinda e obrigado por teres aceito este convite e a tua disponibilidade. Obrigada eu pelo convite. É a minha primeira vez a participar de um podcast. E a primeira pergunta são duas em uma, que é: qual é a tua personagem favorita da Marvel e qual é o teu grupo de super-heróis favoritos do universo de Marvel? Personagens favoritos da Marvel? Eu tenho vários. Um dos meus favoritos é o Spider-Man. Basicamente é. Acho que é de todo mundo, quase. Toda a gente gosta muito do Homem-Aranha, também gosto. O meu grupo favorito é os X-Men. Também gosto muito do Nightcrawler. O meu favoritinho também. Que é do X-Men. Sim. Olha, já que estavas aí a falar de Spider-Man, posso dizer que tanto eu e também conheço também um amigo meu que também é grande fãzão de Spider-Man e nós falamos muito sobre. E acho que também isto tem a ver devido também a vários desenhos animados que fizeram do Homem-Aranha, também dos brinquedos que lançavam mais. Posso dizer que na minha infância havia muito Homem-Aranha. Não sei como é que foi a tua infância, nesse sentido, se vias muitos desenhos animados dos heróis ou não. Sim, eu vi. Como o meu pai é muito fã de cómics, ele tem mais de mil cómics. Ele sempre me mostrou muito super-heróis. Ele também é muito fã do Homem-Aranha. É o personagem favorito dele de todas os fandoms. Ele adora o Homem-Aranha, é o favorito dele. Então ele passou-me esse gosto dele de super-heróis. Sei, foi o teu pai que passou a ter esse bichinho dos super-heróis. Basicamente é a tua inspiração para que estás a seguir este rumo. Basicamente. Sim. Mas acabamos sempre por apanhar influências ou de familiares ou de amigos, ou até mesmo para muita gente também devido aos filmes que têm feito já há umas décadas. Me foi desde pequena mesmo que eu comecei. A mim eu via mais animações da DC, mas eu também via muitas da Marvel. Eu, Tipo o Mighty Heroes, que é aquela. Os Avengers, que eu também gostei muito dessa temporada. Também as do Spider-Man e as também dos X-Men, que eu gostava muito. A clássica do Spider-Man para mim é ouro. sim, há muitas séries do Homem-Aranha que acabam por nos marcar. Posso dizer que talvez a série do Homem-Aranha que mais me marcou foi o de Spectacular Spider-Man. Não sei se conheces essa versão. Também gosto, eu adoro a musiquinha. A musiquinha de intro eu adoro. Uma das melhores. É a melhor intro do Aranha. Estava a dizer sobre a questão também de animações DC, eu também vi muito. E há uma animação de DC que marcou muito para além do Batman, que é The Young Justice, ou em português a Liga, o Jovem Justiceiro, acho que é assim em português, que agora até está na Netflix e tudo. Pode ser que A Liga da Justiça Jovem também gostei muito. Para mim, da DC, que me marcou muito, mas mesmo muito, é Teen Titans. Não dá para ver ali na câmara, mas eu também tenho um desenho da Starfire que é uma das minhas queridinhas. por acaso eu não cheguei a apanhar essa febre do Teen Titans, Eu infelizmente. apanhei, tipo, eu sou de 2000, eu sou dos anos 2000 e a série é tipo 2003, 2004. Eu não vi quando estava a sair, porque Claro. eu era muito pequenina. Pois é, como eu também sou de 2000. Titans eu adoro. Também sou de 2000. E já que obviamente não dá para falar de Marvel sem falar de DC, logicamente, porque uma influenciou a outra. E se nós formos a ver, já que tens aí o póster do Deadpool, não sei se sabes, mas o Deadpool foi inspirado no Exterminador do vilão do Batman, por exemplo. O Slade, ele tinha muito protagonismo na série dos Titans. O Exterminador? Sim, o Slade tinha muito. Era um vilão muito recorrente nas séries dos Titans. Até tem um episódio que eu acho muito interessante da série dos Titans em que o Slade tipo, tinha desaparecido. Depois mais tarde vamos saber que ele não desapareceu. Mas ele tinha desaparecido e o Robin ficou tão obcecado com ele que o via em todo o lado. Esse episódio até é um bocado mais adulto do que para daquele tempo. Uma coisa que eu reparo muito nos desenhos animados, não sei se tem muito a ver, mas pronto, é que nos anos 2000 os desenhos animados eram tipo um bocado mais adultos comparado com os de agora, porque agora eles tentam infantilizar tudo. Eu acho isso um bocado mau, tipo, parece que as crianças de hoje em dia
não Por conseguem. acaso ontem no Instagram estava a ver uma coisa sobre isso, a falar de como é que comparar os desenhos animados de antigamente com os de hoje em dia e realmente não tem nada a ver. Acho que antigamente as coisas eram um bocadinho mais para adultos. Acho que era mais. Passava mais como eram as coisas realmente do que propriamente são hoje em dia que tentam demonstrar. Acho que pelo menos é o que dizia esse estudo e realmente estou a pensar um bocado. Realmente hoje em dia há desenhos animados que antigamente faziam sucesso e que talvez hoje em dia para crianças, devido aos estímulos que são feitos hoje em dia para elas, já não iria talvez tão bem. Por exemplo, tens aquela série agora do Homem-Aranha no Disney Junior, por exemplo, que é uma forma também de apresentar a personagem para as novas gerações e afins. Não sei o que é que pensas sobre isso. Eu vou ser sincera, o meu pai disse-me se eu fosse criança, isso aí seria o tipo ódio da minha geração. Para, para se eu fosse pequena nessa altura. Tipo, eu acho que isso é um bom coisa. Só que eu acho que também eles precisam deixar um bocado essa coisa mais infantil e também se focarem nos públicos mais adultos, que os públicos adultos também gostam. Claro, E os super-heróis não teriam o sucesso que têm hoje se não fosse o público adulto que acompanhou os cómics. Eles também esquecem-se muito disso. claro, claro. E também há muita coisa que também não dá para adaptar 100% para uma criança, por exemplo. Os cómics do Yeah. Batman, aquilo é. Há certas cómics que aquilo é um bocadinho pesado, logicamente. Obviamente estou a falar muito do Batman porque é a minha personagem favorita da DC. Já. Também a mim da DC a minha personagem favorita é o Flash. Eu gosto muito do Flash. Tive uma época em que eu era obcecada pelo Flash. De DC também gosto muito da Catwoman, é a minha queridinha de infância. Daí vem o nome de Felino. Yeah, gosto muito da personagem, uma personagem que, tipo, minha paixão. Tipo, aquele filme da Catwoman que as pessoas dizem que é ruim e isso. Tipo, eu como cresci a ver aquele filme, eu não consigo achar ruim. Eu gosto muito daquele filme. Mesmo as pessoas dizendo que não tem nada a ver com a personagem, mas mesmo assim. Tipo, nesse tema também a Catwoman é uma personagem que é também com os temas muito adultos. Claro. Porque ela também começou com aquelas cenas mais viradas para para as casas depois e isso. Depois acaba por ser um par romântico do Batman também e acaba por ajudá-lo em algumas missões. E já que estamos, obviamente na DC temos a Liga da Justiça, né, que é basicamente um grupo de heróis, enquanto na Marvel tu tens vários grupos de super-heróis para diferentes públicos, afins, por exemplo, tens o Quarteto Fantástico, tens os X-Men, tens os Vingadores, tens os Guardiões da Galáxia. Até que o momento que isso depois não acaba a ser confuso para as pessoas. Enquanto na DC tens ali a Liga da Justiça, que sabes basicamente quem são todos os membros, e depois tens na Marvel os vários grupos com diversas personagens que às vezes trocam de grupo por alguma questão pessoal ou por causa do enredo. Por exemplo, o Homem-Aranha de vez em quando junta-se a esses grupos. Não sei se. DC também não é bem assim, porque tipo, tem a Liga da Justiça, que é tipo mais conhecida, mas também tem outros grupos que também. Só que eles não têm tanta relevância como a Liga da Justiça. Mas sim, eu acho que é um bocado confuso para as pessoas que começam que a Marvel tem vários grupos. Mas também depende mais das temáticas que as pessoas estão à procura. Por exemplo, eu gosto muito de X-Men, que tem mais a ver com aceitação e isso eu gosto bastante. Sim, nos X-Men eles acabam por sofrer também basicamente uma espécie de racismo, acabam por sofrer a vários níveis e tentam mostrar como lidar com essas situações, né? Sim, é um dos temas que eu gosto também nos X-Men. E uma coisa que, por exemplo, porque é que o Nightcrawler é um dos meus personagens favoritos dos X-Men, é porque tipo, ele tem uma história meio complicada com a mãe dele. Que a mãe dele é Mystic, que basicamente. É assim, a história dele sofreu várias retcons. Eu não costumo considerar a retcon mais recente porque eu acho que tira um bocado o peso do personagem e o brilho que dava a ele, porque eu li recentemente uma história, eu não tenho aqui nos meus cómics, mas eu li uma história que tenho ali, em que basicamente conta
como é que foi o nascimento do Nightcrawler, que a Mística era basicamente andava para lá como é que eu vou explicar? Ela tinha um A conde Misty que é era filho. aquela gaja azul que se transforma em outras pessoas, né? Sim, ela tinha um relacionamento lá com um conde lá na Alemanha e que ela usou para ganhar poder e riquezas e isso. Só que durante esse tempo ela não conseguia engravidar daquele conde, só que ela andava a ser tentada pelo. Ele se chama? Azazel. Então ela tinha aquele relacionamento com o Azazel e daí nasceu o Nightcrawler, que ele também é muito parecido com o Azazel. Olha, por acaso Então, não. a parte que eu gosto muito dele é que mesmo a mãe dele ter-o abandonado, a dizer que ela não queria isso, ele é muito compassivo a dizer eu perdoo-te por ter sido assim, eu espero que também te consigas perdoar a ti própria. Ou seja, ele consegue Gosto muito. perdoar a mãe e espera que ela também possa perdoar a si mesma, né? É isso que estás a tentar dizer. Sim, pois ela também tem uma história com a Rogue, também eu acho interessante. Porque, tipo, o Nightcrawler e a Rogue são, tipo, irmãos. Não são de sangue, mas é porque a Mystique adotou a Rogue depois dela ter mandado para coma um namorado dela. Não é preciso E ela termos o estava mesmo muito. sangue para sermos irmãos. Sim. Então eles têm muito aquela relação. Eu acho muito fofo. Ainda por cima o X-Men 97 fez um bom trabalho a passar essa emoção. Sei que ao longo dos anos os X-Men pronto, foram ganhando de certa forma, foram mudando membros e afins, e eu sei que agora atualmente nas cómics e afins eles agora já não estão na mansão, estão numa ilha que é de Caracroa, ou lá como é que se chama. É Também, Krakoa. É Krakoa. Por exemplo, esta aqui é o primeiro cómic em que aparece a ilha. Em que basicamente a ilha que ele sabe que é uma mutante. A ilha também é mutante. uma ilha que é mutante, ok. E depois mais Ah, tarde tá, também, também dentro vai da haver Marvel uma não estou questão. assim tão conhecedor da parte dos X-Men, só sei daquilo que foi mostrado nos filmes e um pouco daquilo que eu vou ouvindo em termos de vídeos e afins. Sei que os X-Men, quando para ser um X-Men, acho que tem uma coisa no ADN que eles têm dentro deles que deriva um pouco do humano normal, por assim dizer. Mas é uma coisa que para mim faz um pouco confusão porque no entanto tens os X-Men, depois tens o Quarteto Fantástico que também ganha depois os poderes no espaço, depois tens o Homem-Aranha e afim há muita gente com poderes que ganham poderes de formas diferentes. Não sei até que ponto é que depois também esse género não está nessas pessoas e que despertaram o poder devido às circunstâncias de escalou, porque por exemplo o Quarteto Fantástico ganha os seus poderes através da energia do espaço, se não me engano, acho que é assim. Sim. Eu por acaso eu consigo explicar um bocado disso. É porque os X-Men têm o gene X, que Certo. ele está logo desde pequeno. Desde pequenos. Então eles, conforme vão amadurecendo, o gene vai despertando, geralmente na adolescência. Enquanto os outros super-heróis ganham os poderes devido às circunstâncias genéticas. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que perguntam porque é que por exemplo, o Spider-Man também não é mutante, já que ele teve uma mutação genética, mas tem a ver porque não é natural. Os Foi por causa X-Men de é uma uma aranha. mutação natural. Sim. Mas, por exemplo, já que falam no Quarteto Fantástico, Sim. por exemplo, eles têm o Franklin Richards, que basicamente teve um tempo em que as pessoas acreditavam que ele era mutante. Só que não, porque ele é tão poderoso que conseguiu modificar o seu ADN para se passar por mutante, só porque ele queria ser deixado em paz e viver como uma criança normal. Isso é explicado mais na fase Krakoa dos X-Men, Ah, estás a falar porque ele é do filho do Reed Richards, sim, do Franklin Richards, que que é é Peter basicamente Richards. que é que ele depois no futuro vira um deus. Sim, Não. basicamente ele substitui o Elatros. Isso é depois também nas Guerras Secretas de 2015, que provavelmente vai ser adaptado para o MCU. Mas é o mais certo. Que eles pegam em arcos das cómics, adaptam para os filmes e séries. Não sei se tens acompanhado assim as séries ultimamente ou não. Eu tenho. A última série que eu vi do universo da Marvel foi Eyes of Wakanda. Eu, sinceramente, hum,
Tipo, tem episódios que são até engraçados, mas não é bem o meu tipo. É porque aquilo não. É mais sobre o povo do Wakanda do que propriamente super-heróis. E geralmente eu quero mais ver a parte mais super. Mas o segundo filme do Pantera Negra já acabou por ser um bocadinho sobre isso. Vamos a ver. Fala mais sobre a questão do Wakanda do que propriamente a parte dos heróis, embora que introduzem o Namor. Que é considerado o primeiro mutante também. Não sei como é que vai ser no MCU, mas pronto. Ele Os já cómics foi, são também bastante ele interessantes. foi apresentado nesse filme, não sei até que importância depois vai ter nos filmes, né? Eu sinto também Mas o neste primeiro filme é momento os filmes e as séries da Marvel andaram assim um bocadinho turbulentas. De repente tens os Vingadores de Endgame, a luta final contra o Thanos e afins. Depois começas a ter as séries da WandaVision, do Loki, começa bem. E afins, e depois com o tempo parece que foi perdendo um pouco a força os filmes e as séries. É devido à gestão ou é dos próprios produtores e afins? sim, quando apareceu o Disney Plus, eles precisavam de conteúdo. Então, quem é que eles foram pedir conteúdo? Lá ao que está o cabecilha da Ah, o Marvel, o Kevin Kevin Feige. Feige? E então ele começou a pôr muita pressão nos produtores da Marvel para fazer conteúdo para o Disney Plus. Uma coisa que eles agora estão a tentar arranjar, a tentar melhorar, mas sinceramente as séries ainda estão ruins. Por exemplo, eu via um bocado da Coração de Ferro e eu não gostei. Embora que no final ela pagou por ser arrogante. A última série que eu vi assim da Marvel foi a série da Agatha, que até honestamente não esperava grande coisa e até foi surpreendente alguns episódios até. Ia explicar um bocadinho sobre quem ela era e sobre os filhos da Wanda. Honestamente até me surpreendeu pela positiva, não esperava que fosse até assim veras interessante. Por isso a série de Loki acho que para mim acho que foi a melhor série que eles fizeram. Porque acho que foi a grande mudança que eles fizeram a nível de enredo para os filmes e para as séries. Acho que é talvez a personagem mais importante neste momento em que onde eles estão neste momento. Não sei se sentes a mesma coisa ou não. Eu concordo, eu também gostei muito da série do Loki. Eu também gostei da série da Agatha, mas sinceramente para mim a do Loki é a melhor. Eu achei muito interessante aquela parte dos deslizes temporais e depois ele terminar lá no trono a segurar as linhas do tempo. Ficou muito interessante. Eu também gostei muito da variante do Loki e da Sylvie. Acho que muita gente gostou e até andavam a shippar os dois personagens até na altura. Eu também vi. Por exemplo, a série do Loki também teve muita influência para o Deadpool e o Wolverine. Ah, claro, devido à questão da TVA, pronto, a equipa que controla o tempo. Por acaso adorei o filme, gostei bastante. Eu fartei-me rir no cinema com Do isso. Deadpool, Eu vi na estreia, sim, do Wolverine e Deadpool. o Marvel Jesus. Ai, eu ri tanto com isso. Acho que o É, Deadpool acho que faz um bocadinho a regra porque o filme lá está, foi o Ryan Johnson, acho que é esse o nome do ator, se não me engano, que teve por Ryan trás do Reynolds. projeto e seguiu pronto, a fórmula dos filmes anteriores do Deadpool. E basicamente ele é o Deadpool. Não consigo ver outra pessoa a fazer o Deadpool e trazer o Logan de volta às telas e afins, trazer o ator fazer de Logan também, trazer acho que foi o que levou à loucura do filme. Foi mais isso. O Deadpool Wolverine foi basicamente um prato cheio para os fãs dos X-Men. Teve o filme no cinema, teve a série dos 97. Pá, esse ano eu estava no paraíso. Acho que foi o filme que neste momento fez mais sucesso. Pronto, é Deadpool. E por acaso é uma coisa que a Marvel até faz em termos de cómics e afins, não tanto a DC. Acho que é, para além dos heróis e vilões, tu tens a categoria dos anti-heróis e afins, enquanto na DC é mais a questão do bem e do mal, por exemplo. Não há bem esse meio termo,
ou se houver é muito pouco. Sei o que eu sinto, por exemplo, Jason Todd, a Catwoman, eu acho que são mais personagens anti-heróis do que propriamente heróis. Por exemplo, também tem uns cómics de uma fração em que o Jason Todd está, mais o Starfire, mais outros personagens, em que basicamente aquilo é. Acho que é o Outlast é o nome dos cómics. Em que basicamente aquilo é mais anti-heróis que outra coisa. Sim, mas são talvez poucos casos, enquanto na Marvel tens várias personagens não são bem heróis e que também não são bem vilões, como é o Deadpool, tens o Punisher também. Não sei se não, o Demolidor, não sei se é considerado anti-herói, mas ele também não é. Não, mas acaba por ser também dessa linha, não, foge um bocadinho das leis e afins. São heróis mais. Como o Homem-Aranha, por exemplo. Acabam por seguir a linha também do Homem-Aranha. Ele é herói, mas também sofre também muito preconceito e afins. Tal como os X-Men. Acho que talvez, para além dos X-Men, acho que é a personagem que mais sofre na Marvel. Sem dúvida que é o personagem que mais sofre. E de que maneira? Os editores não gostam mesmo nada do Aranha, coitado. É, Basicamente tirar-lhe os amparos todos. Muita gente não gostou quando estragaram o casamento dele com a Mary Jane. E muita gente queria ver o Aranha no universo principal com os filhos dele, por exemplo, a Mayday. Eu acho que uma coisa que muitas pessoas querem no Aranha sim. é ter um personagem que elas acompanham e vejam o personagem a crescer. Por exemplo, a Mágica é uma personagem que tem muita gente que gosta porque conheceu ela desde pequenina e foi crescendo com a personagem. E, por exemplo, acho que muita gente, tendo o Aranha como personagem favorito, gostava muito de ver o Aranha a crescer e evoluir. Como o adolescente na universidade que ganha os poderes, até o homem adulto de família e que está a salvar a cidade. Não sei Ainda se. tem mais uma. Diz, É diz. que, é que eles ainda por cima, eles sabem que o público não gostou e eles fazem questão de picar a dizer. Mostraram a capa do casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane. Foi de um cómic, acho que foi do Deadpool. E que fizeram aqui. Isto aqui é uma fanfic. Quem é que escreveu essa fanfic? Acho que foi o Deadpool que disse isso para o Aranha. Eles ainda picam os fãs. Sacanagem mesmo. Pois o Homem-Aranha sofre muito a níveis pessoais e depois também como super-herói porque tem carradas de vilões que ele enfrenta. Tem o Green Goblin, tem o Venom, tem o Craven, tem tantos, tem o Escorpião, tem o Doctor Octopus. E depois tens depois alguns deles acabam por se juntar e acaba por virar o sexteto sinistro. Basicamente que o objetivo é destruir o Homem-Aranha. E ao cabo. E depois Ele tem está aquele sempre. jornalista que está sempre a andar em cima dele, o James Jonathan Jameson, que vê ele sempre como uma ameaça. Acho interessante essa parte, por exemplo, quando eles usam isso para fazer piadinhas do Homem-Aranha, apesar que o Jonathan Jameson a dizer que ele não se cala isso, aproveita qualquer coisa para difamar o Aranha. Eu, por acaso, eu já vi uma cena a dizer que o Aranha é basicamente uma personificação ah, do Steve Ditko, que foi o criador com o Stan Lee, a dizer que o Homem-Aranha era o Steve Ditko e o Jonathan Jameson era o Stan Lee. Era uma cena que eu ouvi umas pessoas a comparar, que eu por acaso até achei essa cena interessante. É possível. Possível. Mas, por exemplo, também há uma cómica lá que é que o Homem-Aranha de alguma forma ele vira o Hulk. Eu acho que é o Bruce Banner que passa aos pés para ele, já não sei agora os porquês, mas depois no fim disso ele, ele diz ao Bruce Banner que não se importava de manter o Hulk com ele, mas o Bruce Banner diz que ele lidava com isso bem. Não sei se estás a. Eu, Não estás eu a. isso não vi. Eu não estou muito dentro dos cómics que andam a sair agora.
Eu É também tipo, não ele sei tem se é uma coisa muitos. recente. Também não sei se é uma coisa muito recente. Mas lembro de já ter visto isso em vídeos a explicar sobre isso e afins. Porque também há o. E depois também há uma coisa, tanto a DC e a Marvel têm os seus multiversos. E depois há o Aranhaverso, que é algo que está a ser criado aos poucos. Tem sido talvez uma coisa mais recente em termos de multiverso, também devido à Sony, porque quem tem os direitos de filmes, séries e jogos é a Sony, enquanto a Marvel faz as publicações das comics. E vai surgindo o Miles Morales, vai surgindo outras versões. Que é- E muita gente até tem curtido um Miles Morales, não sei qual é a tua opinião sobre ele. A minha opinião sobre ele é um bocado. Tipo, o personagem não é ruim, mas os motivos que ele apareceu não são lá muito bons. Nas Ah, comics, sim, porque, tipo, para mim, o Peter é o aranha principal e não vai deixar de ser, mas muita gente tem notado é que eles andam a tentar puxar o Miles para cima do Peter. A dizer que o Peter é inferior ao Miles. Por exemplo, muita gente não gostou do segundo jogo do Aranha porque parecia que eles estavam a tirar o foco do Peter, a pôr o Peter como um inferior e a bufar o Miles, a dizer que ela era melhor e isso. Tem muito essa cena no fandom do Aranha também. E muitas interpretações. Também tem. O Aranha também está a ser um bocado muito queimado por conta dessa cena dos direitos estarem com a Sony e a Marvel também aproveitar para nos cómics mandar um bocado o Aranha para a lama. É uma coisa que muita gente tem notado também ao longo do tempo. e dos filmes que eles têm lançado, o que é que tens achado? Sentes a mesma opinião? Opá, eu para mim, aquele Homem-Aranha não cheira nem fede. É porque eu acho que ele era muito lambotas do Stark. Por exemplo, o único filme em que ele parecia o Homem-Aranha de verdade foi na primeira aparição dele. A fazer piadas, esse tipo de coisas. De resto, não vi muita essência do personagem. Estás a falar do Do que Tom está Holland? agora a fazer. Sim, do Tom Eu Holland. estava-me a referir neste. Acho que não foi bem explicado. Estava-me a referir agora é os filmes do Miles, que a Sony tem estado a lançar pelo Aranhaverse. Do Aranha Verso. Eu fui ver o segundo ao cinema. Opa, o primeiro eu gostei, o segundo achei meio. Tipo, não achei ruim, mas eu achei aquela cena de tanto aranha contra o único meio ridículo. Porque com tanta aranha eles não conseguiam fazer a folha ao Miles. Tipo, achei muito furo de roteiro. E Eu por acaso. Spider-Gwen. Spider-Man eu gosto dela. Acho que Acho ela é, uma é personagem. a minha versão favorita. É a mesma Spider-Gwen, para além do. Mas até curto, mas não é tipo. Ok, é só mais um. Só para dizer que tem mais umas habilidades que o Peter, mas acaba por ser um. Vejo mais o Miles como um aprendiz, propriamente dito, do Peter. Eu entendo essa visão. Por exemplo, muita gente também tem, só que também tem aquelas pessoas que veem mais o Peter como o Miles como uma tentação de substituir o Peter, que muita gente não gosta por conta disso. Sim, percebo. Até no filme, no último filme, eles até fazem menção de certa forma ao Miles. Quando o Shocker diz ao Andrew Garfield que pensava que tu fosses preto, ou algo assim do género. Ele diz algo assim do género. Eu lembro-me dessa cena. Meio que a mencionar um pouco o Miles. Pois, mas segundo o anúncio da Sony a dizer que eles querem que a Marvel fique longe do Miles até terminarem aquilo, eu estou a ver que tão cedo não vai haver o Miles no MCU. Não é tão cedo, duvido. Eu acho muito mais que a Sony quer ficar com o Miles para eles e o Peter fica em segundo plano. É o que eu estou a sentir. Que eles estão a dar muito protagonismo para o Miles. Eu acho que eles gostam mais do personagem do Miles do que do Peter propriamente. Pelo menos é a impressão que eu tenho.
Posso dizer que para mim acho que os melhores filmes do Homem-Aranha, acho que é mesmo do Tobey Maguire, quer dizer Tom Holland, embora também alguns momentos são interessantes, mas acho que o Tobey Maguire acho que fez uma geração de gostar do Homem-Aranha e afins. E trazer os tais conflitos pessoais que há nas cómics que ele tem, lidar com as contas, lidar com a Mary Jane, a lidar com os vilões, por exemplo, do Venom, do Sandman, do Green Goblin, Dr. Octopus. Acho que o Tobey Maguire consegue transmitir a essência do Homem-Aranha das cómics nesse sentido. Até que é o favorito de muita gente. Ao fim e ao cabo, ele acabou por fazer uma geração. Fez 3 filmes. Para mim é o melhor dos filmes. Não que eu não gosto dos outros, mas para mim é o melhor. O Andrew Garfield, eles já tentaram pegar outra nova visão do Homem-Aranha. Assim, não vou dizer que não desgosto, até curto de vez em quando ver os filmes. Traz assim outros plots interessantes. Embora que não transmita aquela cena do Peter a sofrer muito, mas traz ali algumas coisas interessantes. Até tentam focar um pouco sobre o mistério dos pais dele, por exemplo. Não é assim tão abordado, acho eu. O nome é sempre a tia May, o tio Ben. E traz outros vilões que não tinham aparecido, por exemplo, o Electron, o Lizard. Também são outros vilões clássicos do Homem-Aranha. Também dão sempre muito trabalho. Que esse Homem-Aranha, essa versão do Homem-Aranha era muito descolada comparado com os cómics. Que ele é mais nerd, mais introvertido, não tão. Tipo. Ele passava muito a vibe do Garanhão. Comparado com o dos cómics, que ele era mais um nerd, franzinho, que não tinha amigos e que se dava mal e não tinha sorte nenhuma com as raparigas. Uma coisa que essa versão do Homem-Aranha não passou. Pois, não é um Homem-Aranha que sofreu assim tanto. Por assim dizer. Não transmite a essência assim. Mas há uma coisa que é no Homem-Aranha que faz assim um bocadinho de confusão, é que é tipo num filme, pelo menos nos filmes é um pouco confuso, porque às vezes tens a Mary Jane, outras vezes tens a Gwen Stacy. Eu não sei até que ponto nas cómics, por exemplo, a Mary Jane nós sabemos que é a paixão principal dele e afins, até mesmo nos jogos isso é representado, mas também não sei até que ponto, como é que entra também a Gwen Stacy na vida dele também. Não sei se também acaba por ser uma paixão dele ou é só uma colega de turma que ele foi conhecendo. Algo que me sempre fez assim um bocadinho de confusão, não sei se conseguiria explicar isso ou não. Eu consigo explicar. É assim, eu li algumas cómics mais antigas que foi lançado na Teia do Aranha, em que basicamente ele teve várias namoradas ao longo dos anos. A primeira, se não estou em erro, foi a Liz Allen, depois foi a Gwen. A Gwen foi a que ele ficou por muito mais tempo. Até que aconteceu aquela coisa dela ter morrido lá com aquela parte na ponte com o Duende Verde, em que ele descobre a identidade. Então, basicamente, é assim: a Gwen, primeiro, ele já conhecia a Gwen antes de conhecer a MJ. Certo. Que a MJ foi introduzida pela May, que lhe fez o casamentinho lá com. Uma amiga dela. Sim, isso. E aí ela foi introduzida, que tem também aquele painel muito famoso, Hey Tiger, you just hit the jackpot. Essa parte, e depois a partir daí eles começaram-se a conhecer, e a partir daí o Peter começou a ser amigo dela e isso. E depois nos meus cómics em que elas estão as duas juntas, tem muito essa cena da MJ a querer ficar com o Peter para ela. Só que ele já estava, nessa parte ele já estava com a Gwen. Que eles ficam juntos até à morte da Gwen mesmo. E que eu acho que se não tivesse a Gwen morrido, que ele ficaria com ela.
Pelo menos é o que eu entendo dessa Pois é, parte. sempre algo que foi sempre um pouco confuso, porque, por exemplo, estavas agora a falar dessa questão de ser a tia a apresentar, acho que no Spectacular Spider-Man, na série animada, acho que é assim que é introduzida ela também. A Gwen Stacy já eram, pronto, já se conheciam, a própria série já dá logo a entender isso, que já conhecia, mais o Harry, que era um grupo de amigos, e depois conforme os episódios foram avançando, há um episódio depois a tia May, pronto, apresenta a Mary Jane, a dizer que é uma filha, neta ou lá o que é de uma amiga dela. Depois ele começa a andar um bocadinho em cima dele e afins. Os cómics Acho que não foi são uma maus. Não. inspiração disso. Foi, foi. Só depois tem aquela parte de. Depois acontece aquilo com a Gwen. E o Peter fica muito para baixo. E por tipo, a MJ e a Gwen eram amigas também. Tanto que o Peter às vezes fala sobre isso com, com a Mary Jane. Tem painéis em que eles falam sobre isso. Porque elas também eram amigas. E ele só sofreu muito com a morte da Gwen. E ainda por cima que ele não conseguiu salvar. E depois também há uma parte muito confusa, que também me confunde um bocado, que depois de acontecer isso, o Norman Osborn perde a memória. Fica um bocado confusa essa parte. Aqueles que esquece a identidade, depois lembra. Tem partes aí um bocado confusas. Depois também há uma saga do Homem-Aranha que também acaba por ser um bocadinho confuso. Que é a saga dos clones. Não sei se estás a par dessa. Que o próprio clone pensa que é o verdadeiro Peter Parker, mas depois descobre que afinal não é. Há gente que gosta disso, há gente que não gosta. E, e até foi uma saga até que foi inspirada até para uma outra, para umas temporadas para uma outra série animada do Homem-Aranha que é The Amazing Spider-Man, não sei se conheces. Eu falo agora. É aquela série animada do Homem-Aranha que ele basicamente ele entra para a Shield, tem uma equipa com quem treinar. Exatamente. Basicamente é ligar o Homem-Aranha com outros personagens da Marvel. Ele chega até a estar com o Capitão América, com o Logan, o Homem de Ferro como mentor. Até é engraçado porque tem aqueles momentos da quarta parede. Eu curti muito essa série. É engraçada até. Muito melhor do que a nova que saiu. Essa aí, nada a ver com a Aranha. Pronto, e há pronto, uma temporada lá que é sobre focado nessa cena dos clones e afins. O Aranha Escarlate aparece, que é o clone do Peter Parker basicamente. E nas HQs acho que é o tal clone que pensa que é o verdadeiro, mas depois descobre que não é o verdadeiro. Também acaba por Essa ser uma parte saga um bocadinho confusa. Mesmo para quem está a ler, acho que acaba por ser uma saga um bocadinho confusa. eu pessoalmente não li, mas o meu pai ainda chegou a ler. Porque eu percebi, basicamente, foi o Chacal que clonou o Peter, depois ele também chegou a clonar a Gwen, que é a própria filha dele, se não estou em erro. Só tipo, eu não li muito bom, não li essa saga, eu ainda tenho de ler, mas eu ainda estou ali de início para perceber melhor a lore do personagem, antes de chegar a essa parte. Mas isso também foi uma maneira que eles tiveram para rejuvenescer o Peter. Eles estão sempre atrás de maneiras para deixar o Peter mais novo, por causa daquela cena para ele se conectar com a audiência mais Claro. nova. Acaba um bocado por estragar o personagem. Entretanto, também, tal como a DC e a Marvel, também tem assim sagas gigantescas que envolvem vários heróis, vários grupos e afins. Por exemplo, há bocado estavas a falar das Guerras Secretas, há também, agora há poucos anos, ou desde a pandemia acho eu, que foi introduzida a saga do Knull, que é o deus dos simbiontes. Acho que foi agora assim a última grande saga que eles tiveram de momento. Uh, eu não sei se alguma vez já aconteceu na Marvel, não tô, já não me lembro. Sei que na DC meia hora o multiverso é reconstruído e afins. Não sei se na Marvel há assim alguma saga que isso acontece ou não. Sempre foi tudo o mesmo multiverso, por assim dizer.
Não, na Marvel também tem isso deles voltam a resetarem. Por exemplo, Guerras Secretas de 2015 é basicamente isso, o reset da linha do tempo. Que até o Franklin Richards reseta a linha do tempo. Eles também têm vários resets, mas não é tão. Não Grandioso fazem como na DC. Na DC eles têm o Rebirth, têm Crise das Infinitas Terras, têm várias. Mas é, o E universo muitas está vezes até sempre a ser acaba por terminar. reconstruído. Entretanto, a questão dos filmes da Marvel fins, lá está como tinha dito, foi o Endgame, o último grande filme que a malta foi à loucura. Sei que a saga das Joias do Infinito foi inspirada também numa saga das cómics, obviamente com algumas mudanças. Há personagens que estão nas cómics que nos filmes não estão. Uh, qual é tipo, até que ponto foi bom esses ajustes que eles fizeram dos acontecimentos das cómics para o cinema, por exemplo, terem cortado certas personagens para depois serem introduzidas futuramente depois? Sinceramente, eu acho que as pessoas também não querem uma cena totalmente igual. Para isso tem os cómics. Tipo, por exemplo, o Adam Warlock tem um grande protagonismo na saga do Thanos. Tanto que o personagem não foi assim tão bem trabalhado nos filmes, como o personagem é bastante E foi interessante só nos cómics. agora introduzida há pouco tempo, se não me engano. Sim, o personagem também é interessante. E depois também tem uma parte em que ele é o ele tem várias versões dele próprio. Porque ele Também é um também, personagem muito porque ele tem uma complexo. das joias, não é? Sim, ele tem a joia na testa, é ele que tem a joia na testa, nem sequer é o Visão. O Visão não tem joias nenhumas nos cómics. E os motivos do Thanos são completamente diferentes, tanto das cómics para o do filme. Enquanto ele tem aquele conceito de justiça do universo equilibrado e dos recursos e afins, nas cómics, se não me engano, é tentar conquistar a morte ou lá o que é, porque a paixão dele é, é a morte, a personificação da morte, por assim dizer. Ele tem essa cena com a morte, que ele gosta muito da morte. Mas é rejeitada. Sim, tanto que a punição que ele ganha, que o Adam Warlock lhe faz, é que ele não pode morrer, fica congelado e não morre. E ele assim não conquista o amor da vida dele. Acho que ele põe num loop, se não estou em erro. Qualquer coisa assim, não sei. Mas eu sei que ele não vai ver a morte. Que lhe dá um destino pior que a morte. Ele não vai ficar ali com a amada dele. Outra coisa que também é muito engraçada é que o Deadpool também às vezes tem uns flirts com a morte. E isso aí também irrita o Thanos. Eu até consigo perceber o motivo de tentarem mudar um bocadinho os motivos dos filmes por causa da questão da morte. Obviamente não é assim uma coisa que seja fácil, talvez, de explicar para o grande público. Mas acho que a ideia dele querer o universo equilíbrio, não sei até que ponto é assim um grande motivo para um grande vilão que é o Thanos. Eu acho que até é um motivo interessante, para dizer a verdade. Deixa de ser Porque ele interessante. queria ter um universo equilibrado para poder descansar. Eu não sei bem o que achar disso, eu nunca pensei por acaso. Entretanto, Thanos tem duas filhas adotivas, que é a Gamora e a outra gaja, agora não me lembro do nome. Nebula. A Nebula, isso mesmo. Que ambas, de certa forma, têm um certo ódio pelo Thanos. A Nebula, pela inveja, o Thanos dá mais atenção à Gamora. Ela está sempre a melhorar o corpo e afins. E a Gamora, a partir de um certo momento em que começa a também odiar o pai devido ao passado dela, se não me engano. Pelo menos é a ideia dos filmes. Não sei se é a mesma coisa nas cómics. É diferente. Até a formação nos cómics é diferente. Só depois dos filmes é que eles começaram a usar aquela formação. Por exemplo, a Mantis, nos cómics, é uma tremenda de uma badass.
Ela nos filmes puseram-na mais lerda, mais. Ela é fofa, eu considero ela fofa. Mas nos cómics ela dá uma tara em quem aparece pela frente. Agora não sei, mas nos antigos ela não era para se meter com os outros. Amantis. Sim. Não sei se também chegaste a ver a animação dos Guardiões da Galáxia ou não, mas é mostrado que a Mantis é pronto, esse tipo de personagem. É um pouco oposto daquilo que foi apresentado no filme, não é assim tão inocente, tem os seus próprios objetivos e ela até nem entra assim em alguns conflitos com os Guardiões da Galáxia, que é essa formação é o Peter, é o Rocket, é o Groot, o Drax e a Gamora. Eu cheguei a ver uns episódios, mas não cheguei a concluir toda. Eu Mas sim, tenho de ela ver essa acaba por série. ser a inimiga habitual deles. Eu acho que meio os Guardiões da Galáxia, esta formação, acho que talvez seja a melhor formação e a mais divertida de todas, porque estão sempre a meter-se uns com os outros, a fazer piada uns com os outros. E o Drax a perceber como é que funcionam as emoções, os provérbios que o Peter diz. Acho que tem uma boa dinâmica em termos de equipa. Já enquanto nos Vingadores, eles já são mais diretos, já sabem com quem estão a lidar. Tens aquela rivalidade habitual do Thor com o Hulk. Também o Hulk também tem aquela rivalidade com o Coisa do Quarteto Fantástico. Mas acho que em termos de carisma e afins, acho que os Guardiões da Galáxia acho que é o melhor grupo nesse sentido. Concordo, eu também gostei dos Guardiões da Galáxia. Ainda assim, por causa das piadas, uma coisa que eu também gosto nos filmes é um bocadinho o alívio cómico. Uh, por exemplo, no filme do Quarteto, eu não vou fazer spoilers, eu vi no cinema, mas pronto. Eu achei o filme um bocado chato, porque eu estava mais à espera daquela pancadaria entre o Coisa e o Tocha, que eles andam sempre a picar-se um ao outro. Tem um episódio numa série do Quarteto em que está o Coisa a dormir e está o Tocha a estrelar ovos em cima do Coisa. Eu esfartava-me bem com essas picardias. Eu senti muita falta dessas picardias no filme. Eu queria mais picardia e É um depois, bocadinho mais tipo, sério o filme. sim. Mas, tipo, em questão de caracterização, eu acho que está fixe. Tipo, os cenários é muito fotográfico, mas, tipo, em cena de história, eu preferia que fosse uma coisa um bocado mais interessante. Eles ficam muito por falar e eu. Tipo, o filme de super-herói o que eu quero. Eu quero porradas. Tipo, eu também gosto de história, mas também quero ver as lutas e isso. E eu acho que o Galactus foi um peso muito pesado para eles meterem no filme. Porque, por acaso, eu estava à espera que eles fossem usar o analificador total, assim, um plot device. Mas pronto. Já que estás a falar do Quarteto Fantástico, já não é a primeira vez que eles fazem um filme sobre eles. Há mais duas versões, uma mais antiga. Por acaso acho que já não me lembro bem qual é o plot, mas sei que envolvia o Galactus, se não me engano, também. Mas há um Galactus completamente diferente, aquilo é mais uma nébula do que propriamente outra coisa. Depois tens a versão. Depois tens outra versão que é 2000 e qualquer coisa, que é que o vilão é basicamente a mostrar como o gajo a virar o Doutor Destino e afins, que vão até para uma outra dimensão para ele tentar alcançar o seu objetivo. Já não me lembro muito bem, já foi já há muito tempo que eu vi esse filme. E agora temos este que eu por acaso ainda não vi propriamente, não sei. Até qual das para ti destes, pronto, destes três filmes diferentes é o mais representa a equipa? Tirar o 2015 da mesa, esse aí eu nem vi, eu achei horrível. Tipo, não me cativou. O primeiro eu acho interessante, mas tipo, eu também tenho cena de eu não gosto dos cómics do quarteto. Então eu não sei dizer qual é que é o que está mais fiel aos cómics. Então eu não sei dizer. Mas eu por acaso eu em termos de figurino eu gostei deste recente, mas eu acho que o mais interessante em termos de dinâmica foi o primeiro que foi feito. Eu ainda não vi este último filme,
sei que já vi tipo algumas cenas na internet que é basicamente o aparece o Doutor Destino, não acho que é numa cena pós-créditos, acho, eu não sei se ele aparece no filme totalmente, mas acho que o Doutor Destino no geral, acho que já devia ter sido apresentado há mais tempo, na minha opinião. Que por nome também é um causador de muitas chagas. E ele também nas cómics ele já acabou por ser o feiticeiro supremo, como foi o Doctor Strange. E até também o líder de uma nação. Acho que o Doutor Destino, foi bem trabalhado, eles conseguem fazer ali uma grande saga como foi a Guerra do Infinito no cinema. Sim, então, porque percebi pelo filme, aquele Doutor Destino que vai aparecer agora nos próximos filmes vai ser do universo do quarteto. Porque ele não é spoiler, ele só aparece na cena pós-crédito, mas tem algumas partes em que, por exemplo, tem lá uma placa na cena das nações em que ele diz em que aparece lá Latvéria. Só que ele não dá as caras. Dão já menções que ele vai aparecer. Eu acho que até ouvi isto em rumores e afins que inicialmente o grande vilão desta nova saga iria ser o Kang, o Conquistador, mas pronto, devido a coisas de pronto, o ator ter feito assim problemas de tribunal e questões de assédio e afins, acho que eles estão agora a resolver tratar o Dr. Destino como o principal vilão. Pelo menos, acho que foi o que eu ouvi dizer, não sei até que ponto é verdade, mas se for esse o caminho e se for bem trabalhado, conseguem fazê-lo que seja um novo Thanos. Não sei se sentes a mesma coisa. O Kang tanto que foi apresentado na série do Loki. Exato. E tinha também aquele filme terrível do Homem-Formiga. Sim. Só que eu acho que o Kang não seria assim um vilão tão de peso como é o Doutor Destino. Também eu só conheço o Kang mais pela animação do Earth Mighty Heroes. Que ele até tem uma música interessante do fundo dessa série. Eu conheço mais o Kang por esse, não propriamente o dos cómics. Então eu acho que o Doutor Destino é assim, um vilão mais de peso. Mas sim, eu acho que ele devia também ser já apresentado já faz algum tempo. Tanto que ele tem uma parte que eu acho particularmente interessante, que ele junta ciência com magia. Não tem assim tanto personagem que faça isso. Sim, ele acaba por misturar tecnologia com magia. E, e devido a isso até acaba por ser um vilão interessante. Entretanto, só para terminar, entretanto, também já houve assim cómics que antes da DC ser comprada pela Warner e a Marvel ser comprada pela Disney, não sei se estás a par, mas fizeram assim alguns crossovers, uma de editoras para a outra. E há uma que até achei interessante, que é um crossover que eles fizeram com o Joker e o Caveira Vermelha, não sei se estás a par, que acho que é engraçado o próprio Joker, que é a personagem mais louca que há da DC. Não, acho que não há assim ninguém que rivaliza com o Joker, é a personagem mais misteriosa que há, insana, que já criaram. E ele a dizer a dizer que tem medo do Caveiro Vermelho por ser nazi. Não sei se estás a par disso. Sim, ele dizia: eu posso ser maluco, mas eu não sou nazi. Eu me. Ai, como é que ele disse? É algo assim Que do ele género é que ele muito diz. americano, ele é muito americano. Americano. Sim, ele diz Eu algo achei assim. graça essa. Ele estava alinhando o planeta e disse: Peraí, o nazi não, o nazi eu não me brinco com isso, eu posso ser maluco, mas nada disso. Essa parte é interessante. E também. Por acaso acho que eu vou fazer crossover novamente, que é um Batman Deadpool. Uhum. Tipo, eu já vi variant covers que até eu acho interessantes, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler a história em si, mas eu ainda vou ler.
Ah, não sabia que iam fazer. Tem uma cover, uma variant cover que é da Catwoman e da Magic, que eu achei bastante interessante. E tem várias também. Acho que meio que. Agora, só uma reflexão final. Acho que meio que alguns heróis da DC e da Marvel meio que representam os mesmos valores. Por exemplo, tu tens o Super-Homem, que representa a pureza e afins, o que é ser um super-herói, e na Marvel tens o Capitão América que meio que faz essa representatividade. Não sei se sentes isso também. Em certos personagens encontras os mesmos valores, mesmo sendo universos diferentes. Atualmente o que eu sinto mais é que, por exemplo, eles até podem ter um bocado de valores mais perto uns dos outros, porque tipo, eles são heróis. Mas o que eu sinto mais em relação a ambas as editoras é que a DC é mais idealizada. A DC tem mais a cena do herói Deus ideal que chega lá para salvar a humanidade, e a Marvel é mais o herói pé no chão, ferrado, tipo Homem-Aranha. Os heróis da Marvel são mais pé no chão, têm dilemas morais. Não que os da DC também não têm, mas os da DC, por exemplo, no início, o super-herói, basicamente a história era assim: ele chega lá, salva e pronto. E enquanto na mesma época a Marvel fazia histórias onde os heróis tinham mais dilemas. Por exemplo, tens o E Homem de Ferro que ele próprio tem esses dilemas quando está com a bebedeira e afins, quando as coisas não correm bem. É um bom exemplo disso. sim, eu também li recentemente um cómic em que ele estava com problemas da bebedeira. Uma coisa que eu achei interessante é porque eu estava mais habituada com o Homem de Ferro do MCU. Eu depois é que percebi que o Jarvis era o nome do mordomo que ele tinha. Não era a inteligência artificial. Nos cómics eu é que percebi isso. Eu tinha muita ideia que era a inteligência artificial, mas era o nome do mordomo dele, nos originais. E também depois, devido aos filmes, depois transformou para a inteligência artificial. Depois passou a ser a Friday. Depois quando virou o Visão, a junção do Ultron com Visão. Os cómics, o Visão não. O Ultron é diferente, porque ele foi criado pelo Hank Pym. O Por Ultron nas exemplo, cómics acho que foi criado pelo Hank Pym, mas não sei se também teve a ajuda do Stark. isso eu já não sei, mas eu acho que o criador dele foi o Hank Pym. Sim, nas cómics foi o Hank Pym. Já no DC, como acho que ainda não tinha sido apresentado o Homem-Formiga na altura. Acho eu, posso estar enganado. Só mesmo vendo a timeline dos filmes. Não foi. Não, Ainda pronto. não tinha sido apresentado. Pronto, acho que fez sentido terem apresentado com o Bruce, sendo o Bruce Banner e o Homem de Ferro a criar o Ultron. Também é um vilão que está meia hora de vez em quando volta. E de certa forma nunca é derrotado. Por exemplo, uma adaptação que teve muito recentemente o Ultron foi no Marvel Rivals da Season 2. 2,5 que adicionaram o personagem em que eles apresentam o ex-Ultron, em que fazem lá. Por exemplo, o jogo tem lore, pode não parecer, mas o jogo tem lore. E lá eles apresentam o Ultron e, por exemplo, para ele se ligar aos heróis, o Stark fez lá um jogo mental com o Ultron a dizer que se não ajudasse ele ia apagar as memórias, ele ia perder o- os objetivos dele. Claro. Então ele aceitou alinhar-se com os heróis, por isso é que o Ultron está jogável no jogo. E uma coisa que eu acho muito absurda é porque é que eles puseram o Ultron como cura. A única cura que ele faria para a humanidade era a cura de eliminar o mundo. Sério, não entendo o thought process nessa parte. Já que estamos a falar de Marvel Rivals e vai ser o último tópico que vamos abordar. Por acaso eu ia perguntar se Marvel Rivals tinha uma lore ou não, ou se era inspirado em algumas coisas. Já respondeste um bocadinho sobre isso. Isto do Marvel Rivals e afins é um universo à parte tanto das cómics e dos filmes, porque aquilo tem personagens que até nos filmes nem foram apresentadas. Eles têm cómics próprios. Tem cómics próprios. Sim, tem cómics próprios e tem uma lore própria. No jogo não tem um modo história, mas
volta e meia tens lá as cartas da galeria em que tu podes ler a lore. Então A o lore, jogo. Mas o jogo é inspirado nessas cómics ou foram as cómics que foram inspiradas? primeiro saiu o jogo, depois é começaram a vir Ah. cómics por conta da relevância que o Rivals tem. Por exemplo, aqui tenho aqui os desenhos que eu fiz aqui dos personagens do Rivals. Mas basicamente a lore do jogo é basicamente assim. O vilão principal do jogo é o Dr. Doom, Dr. Destino, em que eu não sabia explicar, mas basicamente o Dr. Destino é o vilão principal da lore e tudo gira em volta É uma espécie dele. de guerras secretas. Sim, basicamente, só que aquilo tem vários universos em que, por exemplo, várias versões dos personagens jogáveis são de universos Diferentes. alternativos. Por exemplo, o Capitão América não é o Steve Rogers do universo principal, é um do futuro de 2029. É do universo 2029 em que ele já foi descongelado muito tempo no futuro. Tanto é que ele tem um traje mais tecnológico e o Steve Rogers do universo principal morreu. Mas também já houve muitas personagens a assumir o manto do Capitão América. Agora tens, por exemplo, na MCU é o Falcão, por exemplo. Não sei se viste a série. Eu não vi a série, mas eu meio que vi um bocado do filme. Não, tipo, Por eu achei acaso o tão filme nem cheguei a desinteressante. ver. Eu achei o filme tão desinteressante que eu apanhei simplesmente alguns pontos, mas basicamente eu achei que o filme é mais sobre o Hulk vermelho do que propriamente o Falcão. Eles mudaram o ator porque o antigo ator do General Ross acho que faleceu. Chamaram o Harrison Ford para fazer o papel. Foi isso que aconteceu. Infelizmente. E também infelizmente Stan Lee já não encontra entre nós. Que é o grande pai da Marvel, por assim dizer. Sim, ele ainda continua a ser um ídolo para muita gente. Ele tem aquela frase que ele utiliza muito até mesmo nos jogos de Lego da Marvel, que é o Excelsior. É um easter egg no filme do Quarteto que tem lá uma nave que chama-se Excelsior. E era engraçado que nos filmes quando ele fazia as suas aparições, fazia assim umas piadas engraçadas. Quando ele diz Tony, como é que é? Tony Stank ou Tony não sei quem, para entregar uma encomenda. Até no Deadpool e Wolverine eles arranjaram maneira de fazer lá o cameo lá na carrinha, no caminhão. Achei bem graça essa parte. Bem, já estamos no fim do nosso podcast. Uma questão agora é onde é que as pessoas podem te encontrar, te seguirem. É no Instagram. Estou a maior parte do tempo no Instagram, às vezes vou em eventos também. A maior parte do tempo eu faço cosplay da Marvel, então o arroba é Feline eu tive outra conta, só que eu perdi também. E também tenho uma conta paralela de arte, que eu também faço muitos desenhos de personagens da Marvel, DC. E, por exemplo, isto fui eu que fiz os desenhos todos aqui na parede. Parece pouco, mas uma parede enorme. Ainda são uns quantos. Sim. É que é a aguarela. É feito com pastel de óleo. É daqui com a câmera, parece um bocadinho, está assim um aspecto um bocadinho de aguarelas. Não, é pastel de óleo. Depois tem pastel de óleo e lápis de cor, agora lápis. Sempre fica uma parede gira. E mais com esse póster ao lado, combina bastante. Eu ainda tenho outros posters, só que eles caíram, infelizmente. Tinha um com vários personagens da Marvel que até tinha visto numa revista. Mais uma vez, obrigado pela tua participação, Finn. Espero que a malta tenha gostado desta pequena conversa sobre Marvel em geral e um bocadinho de DC. Obviamente também irei trazer um episódio dedicado a DC e a outras coisas, não só. E mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade.
e afim. Espero que também tenhas gostado desta experiência. Então, obrigada por o convite mais uma vez. E é isso. Muito obrigado.